Tem culto de homens. Aleluia. Vamos lá, vamos orar. Em nome de Jesus, estenda a mão para cá, por favor. Pai, quero me colocar diante do teu altar para que seja feita a tua vontade nessa casa, nesse lugar. Cada um que está me assistindo também pela internet, que seja tocado em nome de Jesus, independente do tempo, da hora que está ouvindo essa palavra. Que ela cumpra o que lhe apraz. Há uma garantia, ó Pai, que o Senhor tem algo a fazer e que a tua palavra não volta vazia. Então eu te peço, age com liberdade, que cada mão levantada seja um solo fértil para receber e multiplicar essa palavra de forma poderosa, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Estamos falando sobre rompimento. Amém, amados? Falo sobre rompimento, é um processo extremamente importante. O rompimento é um processo cíclico que começa com a morte até ser gerado vida dentro de vida e vida dentro de vida. A gente vê esse ciclo dentro de uma semente. O próprio Jesus disse, se não morrer o grão de trigo, não tem como ele frutificar. Amém, amados? Toda semente, quando ela é colocada na terra, a chuva cai sobre ela, a água cai sobre ela, ela morre, né, de uma certa forma, porque daí, na verdade, ela ganha vida, não é verdade? E ela tem, a primeira coisa que ela tem que fazer, ela tem que romper algo internamente, o algo dela, o seu invólucro, aquilo que ela está, para depois de um tempo ela romper a terra e se mostrar como algo que aparece aos olhos humanos. Depois ela continua um ciclo de rompimento dentro da vida dela, de crescimento, de novos ramos, de novas folhas, de novas flores, depois das flores um novo fruto. Depois desse novo fruto, ele se rompe também, ele cai na terra e esse ciclo continua. Faz sentido ou não? Enquanto durar a terra, Gênesis 8:22 diz que esse vai ser o ciclo. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Os ciclos vão acontecer, o modo das coisas acontecer será esse. Então, romper é algo importante para nós. Você vai ver Deus fazendo isso com todo mundo. Por quê, pastor? Porque romper é um círculo de restauração do plano original de Deus. A Bíblia diz que nós temos que crescer a estatura de varão perfeito, ou ir rompendo, amém, amados? Em crescimento, nas coisas, nas limitações, a gente cresce em estatura, rompe, né? A palavra de Deus também nos mostra que, por que você está falando que rompimento é um ciclo de restauração, pastor? Rompimento é um ciclo de restauração porque tudo começou com um rompimento. Como assim com um rompimento? Infelizmente o homem rompeu com Deus. Deus disse, de toda a árvore do jardim comerás. O homem foi lá, rompeu com aquilo, pecou, começa um ciclo de afastamento. Faz sentido ou não, amados? E aí existe um ciclo de restauração que é feito. Todas as vezes que Deus age nessa terra, que ele usa um homem nessa terra, ele está rompendo com o modo desse mundo, com modus operantes, com a autoridade de Satanás e trazendo a autoridade para o reino dos céus. Ou para o que a gente tem que ver, você vai ver Jesus rompendo em todas as coisas, você vai ver todos os personagens bíblicos de uma certa forma sair do seu estado natural, do que era limitado, do que ele podia fazer, rompendo para viver algo sobrenatural. E entrar depois num novo normal, num novo modo de viver. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Eu poderia citar todos os personagens bíblicos dentro desse ciclo, dessas coisas que foram acontecendo. Eu usei 3 personagens dentro da mesma história de Israel, de algumas coisas, para falar sobre rompimento. E eu usei no primeiro, quando eu comecei, falando sobre Davi, que rompeu no meio de seus irmãos, sendo o menor, o improvável, o que não era aceito. Depois a gente vê ele passando de estação em estação. Se eu quisesse só, né, e sentisse de Deus que era isso também, eu ministraria só sobre Davi, em cada rompimento que ele teve, em termos de entrar no palácio, se tornar líder de um exército, depois líder de uma tribo, depois líder dos perdidos, depois líder de uma tribo, né, rei, depois unificar os reinos, e cada vez que ele teve uma unção que rompeu em algo, amém, amados? Ele foi reconhecido dentro da sua tribo, depois ele foi reconhecido para uma região, depois ele foi reconhecido para o reino inteiro, e houve todo esse processo. Então, romper é algo importante para as nossas vidas, faz parte do reino dos céus. O reino dos céus não é comida nem bebida, mas retidão, paz e alegria no Espírito Santo. É o contrário do que a gente tem no mundo. No mundo tereis aflições. Deus vem para dar vida em abundância. Satanás vem para roubar, matar e destruir. Estou conseguindo fazer entender? Então, o que é o rompimento? O rompimento começa com algo espiritual, porque a sua carne não quer romper. Lembra quando eu preguei sobre Saul? Quem estava aqui na quinta-feira, eu assisti esse culto? Sua carne quer vida boa, quer vida mansa, não vai querer romper, mas o Espírito quer que você cresça. Existe algo dentro de você espiritual que mostra isso. Então, ministrei sobre Davi, da nossa vida espiritual, ministrei sobre Jonatas, nossa alma, nossos desejos, nossa vontade, que também quer romper. Dentro de nós queremos romper. Às vezes a gente não consegue, porque a nossa carne nos segura, porque a alma está junto com a carne, amém, amados?
Então tem que deixar alguém governar. Quando o Espírito de Deus governa, todos esses que romperam no Antigo Testamento eram pessoas que tiveram o Espírito Santo sobre eles. Mas agora eu vou começar a falar do maior rompedor de todos, Jesus, que vem para romper todas as coisas. E eu vou usar a tipificação de um homem também do Antigo Testamento, que representa muito para nós. O próprio Deus se coloca representado a ele. Vou falar dos rompimentos paralelos da vida dele, para mostrar a importância disso para as nossas vidas, para esse tempo. Posso ouvir um amém? Eu vou levar alguns minutinhos hoje para ministrar, um pouquinho, alguns minutos além do normal, mas vai valer a pena em nome de Jesus. Todos os cultos que eu estive de manhã, Deus fez alguma coisa poderosa, né? O Alan estava comigo todos os cultos, Laís estava comigo todos os cultos, o Gabriel também, o Carlinhos também, mais um. Alguém estava desde de manhã também? E alguns estavam desde de manhã, e a gente está vendo Deus fazer algo, porque eu creio que Deus vai fazer algo. Ensinar, ministrar, operar. Então eu já conversei, já compartilhei, e começa uma estruturação, e a gente vai ver a partir de Jesus agora. Então talvez eu vá te confrontar em muitas coisas pelo Espírito. Receba com alegria em nome de Jesus. Amém. Deus corrige aqueles que ama. Eu amo ser corrigido, confrontado. Pensa a valorização que eu tenho, né, pastora? Quem mais me confronta parece que eu sou mais apaixonado, porque eu sei que quer me fazer crescer. Eu vim do ambiente esportivo, eu sempre entendi que quem não me corrige não quer que eu melhore. Sempre entendi isso. Eu já fui ruim assim em uma equipe e notava que o técnico não me dava nenhuma instrução, se eu fizesse certo ou se eu fizesse errado. Ou seja, não está nem aí porque eu estou fazendo. Eu já tive gente que não me deixava sossegar um minuto, porque sabia que dependia da minha performance para que a equipe melhorasse. Entendeu? Sim ou não? Então já tive os dois cenários. Você escolhe em que lado você quer viver. Você é livre em Cristo Jesus, onde o Espírito de Deus está a liberdade. É sobre isso que eu basicamente vou pregar hoje, mas vou mostrar sobre rompimento. O mundo jaz no maligno, ele está em trevas. Deus quer que ele já nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus, sairmos do reino das trevas e operarmos no reino da luz. E é isso que vai acontecer com a sua vida hoje, em nome de Jesus, de uma forma sobrenatural. Amém, amados? Um culto pode mudar tudo, tá? Eu fui num culto uma vez em um retiro, aceitei Jesus, minha vida não foi mais a mesma. Se você se converteu por causa dessa igreja, quem se converteu aqui nessa igreja? Então, vocês devem um tanto, né, como um aporte espiritual da conversão da sua igreja, sabe a quê? A um piazinho de 13 anos, que foi para um retiro lá em Panorama, lá no interior de São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul, que um dia falou assim: Jesus, eu te aceito. Não menospreze o humilde começos. Eu não sei o que Deus fez na tua vida que parece pequeno agora, mas vou te contar, isso aí pode mudar o mundo lá na frente. Quem crê? Não, o mundo inteiro, que ousadia falar que a gente pode mudar o mundo daqui da fazenda? Ué, o mundo de uma pessoa muda. Não muda, amados? Muda, com certeza. Amém, amados? Se fez isso comigo, pode fazer coisas maiores com você, eu creio, em nome de Jesus. Eu vou explicar nesse cenário por que dessas coisas. Eu vou trazer aqui em nome de Jesus que o Espírito Santo, eu preciso de Ti, fala nessas vidas, esses corações, em nome de Jesus. E quem concorda disso? Então vamos para os textos agora. Vamos lá. Existe uma palavra para você. Lucas capítulo 4, 17 ao 19. Leia comigo, por favor, para me ajudar. Então lhe deram o livro do profeta. Restauração de vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Deixa eu ficar aqui com esse texto. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Toda palavra que Deus tem para você é muito além do que você pode prever, imaginar ou pensar. Por quê? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado. Amém, amados? Como é que é o nome desse jovem bonito ali? Esse aí de verde, meu amigo. Pedro. Oi, Pedro, você está bem? Pedro tem quantos anos, o Pedro? 8. Vocês são os pais do Pedro? Sim. O que vocês imaginam para a vida do Pedro, sim? Coisas boas ou não? Vai estudar, mãe e pai, esse jovem aí? Vai ter possibilidades todas financeiras, se Deus quiser? Vai poder escolher uma faculdade, o curso que ele quiser? Sim ou não? Ter uma casa boa, viver bem, um bom casamento, em nome de Jesus? Sim ou não? Ótimo, os pais do Pedro imaginam as melhores coisas para a vida dele. Deus imagina coisas melhores. Porque por mais que a gente seja pai, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado. Quando eu vejo as coisas que vive, que imagino e vejo ou penso para os outros, eu penso que Deus tem coisas melhores sempre. Isso também é muito bom, no contrário, quando eu me preocupo com meus filhos ou com alguém, eu penso que Deus se preocupa mais, eu fico mais tranquilo, porque eu não posso fazer tudo, mas Deus pode proteger. Amém, amados? Por que você está falando dessas questões, pastor? Deixa eu explicar algo aqui para vocês.
A nossa natureza humana é limitada a todas as coisas, e principalmente quando a gente tem uma visitação de Deus ou algo de Deus, existe um choque muito grande entre a carne, entre a minha alma, entre o meu panorama e a palavra de Deus. Faz sentido ou não? Faz sentido ou não? Deixa eu explicar, por exemplo, quando eu e a pastora fomos ungidos, eles falaram assim, ó, o pastor ungiu a gente diácono, primeira unção que a gente teve nesse sentido, já fomos ungidos diversas vezes, em diversos locais, mas uma primeira unção foi, unge vocês como diáconos dessa casa, com toda a autoridade, tal, aí profetizou, com uma unção pastoral, vocês vão ter uma equipe fiel, né? Primeiro, eu não tinha equipe nenhuma, não era conhecido em Curitiba, ninguém nos conhecia, né? A gente só servia em ministério, não era líder de ministério, não era líder de célula, não era líder de célula, não tinha nada, né? Nesse sentido assim ministerial, por tanto que foi profetizado nesse sentido. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês ou não? Então, por que você está falando? Porque a palavra, quando ela é apresentada, às vezes ela não condiz com a minha realidade. Eu não tinha ninguém que me seguia nem nada, a gente era membro de uma célula lá e tinha uns amigos, pelo menos dentro da igreja, e fora cada um tinha seu respectivo ministério, tanto eu quanto a pastora. Mas por que você está falando isso, pastor? Todas as vezes que a palavra de Deus é apresentada para alguém, ela é um choque para a pessoa, e a maioria das vezes a gente nega aquelas coisas, é normal. Todos que foram chamados por Deus, Moisés está andando, ele via a sarça ardendo, o que acontece? Ele via a sarça fala o que para ele? Moisés, você vai libertar o meu povo, já ouviu o clamor do meu povo, já existia uma palavra liberada, que um dia o povo ia sofrer dessas coisas, amém, amados? Até de outras coisas além, que eles iam ficar, mas que um dia Deus ia levantar um libertador. Por quê? Porque Deus não faz nada nessa terra sem antes falar com seus amigos os profetas. Nada, até o final dos tempos já está escrito na Bíblia. Então já tem uma palavra escrita para nós, para a nossa geração. Já existe algo que você tem. Por que você está falando isso, pastor? Deixa eu explicar. Desde o Éden assim. Por que desde o Éden assim? Quando Deus coloca o homem no jardim, ele fala, de toda a árvore do jardim, mas não comerás de qual? Da árvore do conhecimento do... Por que Deus fala isso para eles? Porque ele já sabia que um dia vinha o Satanás, ia querer enganar eles para comer qual árvore? Estou conseguindo me fazer entender aqui? Então existia uma palavra. Por que é interessante? Todas as vezes você pega quase todos os personagens bíblicos, quase todos, alguns não cumprem 100% o que tem que fazer, mas quase todos que você vê na história, salvo Davi, principalmente Davi em algumas coisas da unção dele, mais um ou outro assim, mas a maioria das vezes que é apresentado um plano de Deus, a pessoa nega. Gideão, eu sou menor, não, você é forte e corajoso. Josué, forte e corajoso. Vocês estão aqui comigo, mas? Moisés, eu não sei falar, não sou eu que faço todas as coisas, Moisés, não sou eu que faço a língua, não, manda outro para me ajudar, tá bom, Arão vai te encontrar, Isaías, Jeremias, todo mundo apresenta uma desculpa para não fazer aquilo que Deus quer fazer, para não romper, porque a palavra é muito inacreditável do que aquilo que ele está vivendo naquele momento. Mas daí Deus fala, eis que te constituí desde o ventre da tua mãe, não sou eu que faço a boca, não sou eu que sou o Senhor dos exércitos. Vocês estão aqui comigo, amados? Por que é interessante? Por que eu quero falar? Todos esses romperam em um determinado momento, mas eu quero te mostrar Jesus como é que ele fez, porque Jesus é o nosso modelo para rompimento. Naquela época o Espírito estava sobre as pessoas, nunca o Espírito tinha entrado em ninguém, em Jesus entrou. Deus fala, esse é meu filho amado em quem me comprazo, e o Espírito Santo se desceu em forma de pomba sobre ele, repousou sobre ele. No original a palavra entrou nele como uma luva, a impressão que dá. Logo que Jesus volta do deserto, ele vai para a sinagoga e o que ele fala? Então lhe deram o livro do profeta Isaías, abrindo o livro, o que ele fez? Não entendi, o que ele fez? Então igreja, deixa eu contar uma coisa para você. Os outros, quando a palavra de Deus veio para eles deram uma desculpa para não cumprir. Jesus não, a palavra de Deus veio para ele foi atrás de achar onde é que ela estava escrito. Quer ser um rompedor? Se acha na palavra. Quer ser alguém de Deus? Se acha dentro da palavra, se acha aquilo que fala com você na palavra. Leia a Bíblia, leia ela de forma viva e fala, cara, isso aqui é para mim, isso aqui é da minha vida. Quem está me entendendo aqui? Acha o que fala do seu DNA espiritual, da sua natureza espiritual. Tem coisa que para mim é rema, pregar é a tempo e fora de tempo. Não existe não pregar para nossas vidas, né, pastora? Para eu, a pastora, meus filhos, a mesma coisa, meus filhos já são acostumados. Meus filhos passam de lugar que ele vê um mendigo, ele fala, pai, você tem que falar para aquela pessoa lá de Jesus, porque meu filho tem 5 anos, mas já me viu parar o carro diversas vezes para evangelizar.
Ontem foi um rapaz instalar um negócio lá em casa, evangelizo, ou para em um lugar, evangelizo. É algo que entrou dentro da minha vida, dentro de mim, eu tenho dentro do meu DNA espiritual da palavra, que é uma rema de meu. Eu serei a última geração, porque eu não vou passar da minha mesmo, entendeu? Quando eu morrer, eu morri, acabou de morrer mais uma só vez. Mas eu quero ser a geração que verá o derramar do Espírito Santo, que verá milagres, coisas sobrenaturais, e que vou ver as crianças profetizando, que eu vou ver os jovens sonhando, que eu vou ver os jovens tendo visão, os velhos sonhando, e o Espírito se derramando, e a terra se enchendo do conhecimento da glória de Deus, pelo menos da terra da parte que eu conheço. Tem coisa que eu pego para mim, é minha isso, é minha palavra. Se você não se achou ainda na palavra de Deus, aí eu entendo que você pode querer não romper. Agora, no momento que você entende quem você é em Deus, acabou. Quem pode dizer amém? Você sabe o que você vai fazer. Então, coisas, eu já falei só sobre isso, se encontrando na palavra, quem lembra? Já preguei sobre isso, extremamente importante você saber o que você é, um pastor, evangelista, um mestre, alguém de recursos, alguém com dons de administração, os seus dons, amém, igreja? Saiba a sua identidade. Quando você sabe a sua identidade, você sabe o preço que você tem que pagar para cada coisa que vai acontecer. E você fica firme na palavra, você se torna mais responsivo do que reativo às coisas que acontecem. Deus falou, Ele vai fazer. Amém, amados? Olha para quem está do seu lado e fala assim: encontra na palavra aí, meu irmão. Declara a palavra sobre seus filhos, abençoa seus filhos, ensina seus filhos a meditar na palavra, aprende a palavra de Deus. Isso é o que mais vai te fortalecer. Segundo ponto, deixa eu avançar, misericórdia. Vai, vamos lá, colhei para o tempo ali. A unção, o que é ser ungido? Ser ungido é ser transformado, ou separado para algo. Deixa eu contar algo para vocês. Você foi ungido por Deus para algo. Existe uma unção da parte de Deus para você, para operar de uma forma que ninguém operou, para ser único. A unção, a Bíblia fala que a unção quebra o jugo. Ou seja, o peso, o fardo que eu carregava, que geralmente o jugo é algo que o escravo carregava, que não era dele, ele carregava para o outro, para o seu senhor. A Bíblia diz que a unção quebra o jugo. Ou seja, eu não carrego mais fardo de ninguém. O mundo atribui algumas coisas, queridos, o mundo valoriza coisas que não é o que o reino dos céus valoriza. Por exemplo, no mundo, o normal, o que é valorizado, no mundo, no geral, são dois tipos de inteligência: matemática, lógico-matemática, e inteligência linguística literária. Ou seja, quem sabe ler e escrever bem e quem sabe fazer conta é valorizado no mundo. Não é assim na escola? Aí a criança que só brinca, só faz bagunça, outra coisa, não é valorizado na escola. Aí daqui a pouco passa 20 anos, um está formado, é um advogado, é um médico, é qualquer coisa, ótimo, ganhando dinheiro. O outro que só bagunçava na escola é um jogador de futebol, ganha em um dia o que o outro leva a vida inteira para ganhar. Estou conseguindo fazer entender? Deus quer usar a multiforme graça, Ele não precisa que ninguém seja igual. Mas existe sobre a sua vida uma unção preparada por Deus. Por que você crê nisso, pastor? Porque Deus não faz acepção de pessoas, amados. Você foi escolhido, você nasceu nessa geração, você tem um papel extremamente importante nessa geração. Agora, quem quer romper? Então opera na unção que te foi dada. Anda bem na unção que foi dada. A cada um atribuído alguma coisa, opera dentro daquela unção. Como assim, pastor? A questão de romper, querido, ela é algo para nós que é extremamente importante, que, deixa eu falar de verdade, há dentro de todos nós, de mim, de você, de cada um anseio por ser bom em alguma coisa. Você pode negar e falar que não, querer falar que usar um clichê crentez e outras coisas, mas você sabe que dentro de você existe algo que diz: cara, eu queria ser o melhor em alguma coisa. Meu Deus, como eu queria ser o melhor, não sei isso, como eu queria ser o melhor disso. Você sabe quando alguém te fala, você é o melhor, né? O meu filho me fala: pai, você é o melhor pai do mundo, eu sou o único que eles têm. Só que, quem está aqui comigo? Quando meus filhos falam isso, eu sei que tem verdade nisso. Por quê? Porque nenhum outro homem foi ungido para ser pai deles, a não ser eu. Só que eu opero na unção que me foi dada. Porque tem muita gente, tem muito pai, que o tio trata melhor o filho do que o pai. Tem muito pai que a avó e o vô é que cuidam dele, e ele não opera na unção que lhe foi dada da parte de Deus para fazer aquilo que ele tinha que fazer. Eu estou conseguindo me fazer entender? Tem muito marido que não opera na função de marido ou na unção que lhe foi dada, e aí outras pessoas tratam melhor a esposa do que o próprio marido. Tem muita esposa que não trata o marido da forma, tem muito filho que honra mais o pai dos outros do que o seu próprio pai. Você foi ungido para algo, opera na unção que você foi ungido. Você quer romper, seja o melhor naquilo que já é seu. O Pedro, jovem ali, ele é o único filho? Tem mais?
Ah, tem mais essa jovem aqui? Essa moça? Então ela, como é que é o nome dessa? Ana? A Ana já tem uma função, então ela é a mais velha do casal. A Ana, primogênita, é a primeira, né? Ela teve o tempo dela sozinha, depois chegou o irmão agora, né? Não tem conversa. Já tem coisa que ela já entra numa função de ser melhor filha, melhor irmã mais velha. Não é verdade, amados? Se ela for excelente nessas coisas e romper nisso, e um dia ele falar, cara, você é a melhor irmã que eu podia ter, querida, ela vai ficar feliz. E sempre que ele falar, ó, de todas as amigas que eu tenho, minha irmã mais velha ainda continua sendo a minha melhor amiga. De todas as pessoas que cuidaram de mim na escola, em todo lugar, minha irmã mais velha sempre me protegeu, sempre cuidou. Quem não sentiria feliz com isso? Eu, infelizmente, não posso falar isso dos meus irmãos, porque eu judiava muito meus irmãos mais novos, a gente brigava demais, não tinha muito entendimento em Cristo Jesus. Eu tesourava meu irmão, colocava ele para fora das brincadeiras. Tem coisas que são normal da vida de vocês não vão querer brincar por causa da idade e diferença. Mas eu tinha coisa má mesmo, quase todos eu e meus irmãos, que era demoníaco mesmo o troço, assim, influência espiritual, sabe, brigar, não gostar, colocar para longe, triste, terrível, terrível. Não vem da parte de Deus. Então, nisso na minha infância eu não posso falar. Depois que eu aceitei Jesus começou a melhorar. Depois de uns 3, 4 anos que eu aceitei Jesus. Parei de brigar um pouco, comecei a ter um pouco de senso. Amém, amados? O Espírito começou a agir. Romper. Amém, amados? Então hoje talvez se eu perguntar para meus irmãos, ele vai falar, não, meu irmão é um bom irmão. É o melhor de todos que você já viu? Não sei. Mas a gente equipa o Isaac para ser o melhor irmão e o Josué para ser o melhor irmão do outro. Quem pode dizer amém? Romper, não colocar trauma, não cuidar. Eu estou conseguindo me fazer entender nisso? Dentro de você tem um desejo. Não adianta você falar para mim que não tem um desejo, que você quer ser bom em alguma coisa. Não existe isso aí. Todo mundo é feito com isso. Por quê? Porque todo mundo tem uma porção da multiforme graça de Deus. Graça é força, capacitação, poder. Amém, amados? Existe algo em você que você tem, que eu tenho, que todos nós temos, de ser o melhor em uma área. Quem pode dizer amém? Só que para isso eu preciso querer romper. Senão eu vou ficar parado em alguma coisa. Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês? Tem que romper. E às vezes romper exige deixar tudo. Deixa eu falar de um homem que é chamado Deus se chama por ele. Quem que é? Eu sou o Deus de quem? De Isaac e de Jacó. Deus começou algo numa família natural, que depois a gente foi enxertado na videira verdadeira, diz a palavra de Deus. Mas Deus começou algo com um homem natural. Como é que chamava? Abrão. Ele falou, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Vocês estão comigo? Ele estava num cenário, numa vida com toda a família dele. Deus falou para ele, rompe, Abrão. Rompe com tudo. Sair da tua casa, amém? Da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, é abrir mão de toda a herança do meu pai, é me afastar de todos os meus parentes, é ir para um lugar e dar um passo de fé, de romper. Você sabe a história que ele não rompeu com todas as coisas, porque ele trouxe Ló junto. Sim ou não? Sim, mas ele foi um dos poucos que quando Deus apresentou a palavra, ele não ficou falando, pois é, não sei, vou pensar, vamos olhar, vamos fazer. Não. E Deus fala, ele é o pai Abraão é o pai da fé. Ele largou todas. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês ou não? Vou morrer e vou recomeçar a vida. Para onde? Para o Deus que me falou. Que Deus é esse que apareceu para você? Não sei. É o Deus que tem uma aliança comigo agora. Estou conseguindo me fazer entender? Rompeu. Ele teve dificuldade depois ele faz igual. Quando ele já não tinha idade, não chegou a família dele do jeito que ele vinha, Deus fala, você vai ter um filho. O que ele fala? Ah, eu já estou velho. A Sara já não aguenta ter filho mais. O mesmo comportamento que a gente faz direto, mas ele já tinha rompido em algumas coisas. Estou conseguindo me fazer entender? Você tem uma unção, uma capacitação de Deus para ser o melhor. Eu e a minha esposa fomos ungidos para a Fazenda Rio Grande, para a cidade de Fazenda Rio Grande. Para qual igreja? Bola de Neve. Então eu tenho a consciência que eu vou ser a melhor pessoa, o melhor pastor da igreja Bola de Neve de Fazenda Rio Grande. Eu posso não ser, eu posso fazer com desleixo o meu trabalho, mas eu tenho a opção de ser aquilo que Deus definiu que eu fosse. Eu tenho a opção de ser o melhor marido do mundo para minha esposa, eu tenho a opção de ser o melhor primeiro filho para meus pais, eu tenho a opção de ser o melhor pai para os meus filhos, eu tenho a opção de ser o melhor pastor para aqueles que eu pastoreio. Eu estou conseguindo me fazer entender? Eu fui ungido para isso. Agora, se eu vou ser ou não, depende só de mim. De não querer ficar igual e de sempre romper, de crescer, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em... Quem pode dizer glória a Deus por isso? Quem vai mudar algo na sua vida, em nome de Jesus?
Amém? Eu sei que o Espírito Santo já está falando com vocês. É isso que eu preciso. Que haja esse romper, que haja você foi colocado para isso. Você não está aqui à toa. Independente de qual é a sua função, faça. Eu falo dessas questões, né, pastora? Que às vezes a gente tinha um anseio ministerial, entendia da parte de Deus que algo ia acontecer na nossa vida. E eu não passei pelo trivial do caminho normal, que geralmente na nossa igreja uma pessoa, é um diácono dele, é um ungido presbítero, começa a pregar, assume mais funções pastorais, amém, amados? Até que ele é enviado para algum lugar. Conosco não foi assim. Não teve esse caminho. Por que você está falando isso, pastor? Poderia ter passado pelo caminho? Poderia ter passado pelo caminho. Faz diferença? Não faz. O importante é se romper. Todas as coisas, quando a gente quis fazer, a gente tem esse meio sangue nos olhos. Quero fazer o máximo possível, da melhor forma possível, no menor tempo possível ainda. Eu ainda erro por isso, às vezes, querer fazer o mais rápido possível as coisas. Confesso que ainda pode ser a grande maioria dos meus erros. Mas eu estou conseguindo me fazer entender? Olha para uma pessoa bem bonita e fala, você foi ungido para algo. Você só não sabe ainda. Agora, quem tem filhos? Levanta a mão. Vocês têm uma oportunidade de ouro. De viver o que quem não tem filhos chora com Deus. Eu acompanho gente que nunca conseguiu ter filhos ainda, nem adotar, nem gravar, e sofre com outras coisas. Você tem uma unção que você não pode desperdiçar. Amém, amados? Então tá, vou seguir. Vai rápido, vai, próximo. Okay. Então lhe deram um livro do profeta. O Espírito do Senhor estava sobre mim, pelo que me ungiu para fazer o que com os pobres? Deixa eu contar uma coisa, eu não estou fazendo teologia de prosperidade nem nada disso, que eu preguei todos os dias, que é tudo com batalha. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Deus quer que haja rompimento na sua vida financeira. Quem é pai aqui? Quem é pai quer que o filho viva pobre? Não, meu sonho é que meu filho viva pobre. Sandrinha, você quer que o Otávio... Você quer que a Poli fiquem pobres? O Pedro fique pobre? Ai, tomara que eles vivam assim. Quer ou não? O que você faria para que eles vivessem uma vida sem essas preocupações? O quê? O que você faria? Não entendi nada, mas ok, por causa do violão que está aqui. Daria tudo, não é, Sandra? É óbvio, é mamãe. A Bíblia fala, se vocês pais que são ruins sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá Deus que é pai? Deixa eu te dizer uma coisa, querido, Deus quer que você rompa na área financeira também. O evangelho é pregado aos pobres para que eles não permaneçam pobres. Não adianta você achar isso, não tem isso na sua cabeça. Deus quer que você cresça. A gente alimenta os pobres, a gente ampara os pobres, a gente põe no círculo, a gente põe como irmãos, a gente põe convivendo, a gente faz crescer. Quando João Batista pergunta para Jesus se ele é mesmo, Jesus ele fala, olha aí, os cegos veem, os surdos ouvem, e é pregado aos pobres, é pregado o evangelho do reino dos... E o evangelho do reino dos céus diz que é como um grão de mostarda, que quando jogado na terra é menor das hortaliças, mas cresce, fica como árvore, e vem as aves do céu e tem pouso. Lembra quando eu ministrei sobre a árvore de mostarda? Tem cheiro, tem aroma agradável, as aves vêm comer, ela tem provisão, ela tem sustento e ela tem proteção. Quem pode dizer amém? Deus quer que você cresça, que você mexa nas coisas, que as estruturas sejam mexidas. No campo também espiritual, isso é muito real. Deus quer mover também na área financeira das nossas vidas. É inegável disso, querido, é um exemplo da bênção de Deus. E o Senhor era com ele, e na Bíblia sempre mostra o resultado do Senhor era com ele. E tinha X bois, X gado, X coisas, que naquela época a riqueza não era terra. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Todo mundo tem uma aliança com Deus, tem isso bem descrito, bem claro, está ali na Bíblia. É sério isso, amados, só que às vezes precisa romper. Posso ouvir um amém? Romper desrespeito é igual eu ministrei quando eu ministrei nos dízimos e nas ofertas, amados. Deixa eu te contar uma coisa, de verdade mesmo, quem quer romper nessa área? Você tem que romper com as coisas do seu passado. Romper significa ultrapassar. Você já investiu 50 mil na sua vida em droga, em todo dia, você já investiu 50 mil em bebida, em crime, em outras coisas, em balada, em outras coisas, e nunca rompeu isso financeiramente? Rompeu, digo, ultrapassou isso no que diz respeito às coisas de Deus? Aí, não posso falar muitas coisas. Mas deixa eu dizer, Deus quer que você rompa. Amém, amados? Eu venho para dar vida e vida em abundância. Paulo fala que ele se fez pobre porque ele veio para as riquezas tangíveis dessa terra. Porque Jesus nunca foi pobre nem nessa terra, ok, amados?
Ou tem algum versículo, estava lá Jesus mendigando, e vi Jesus passando sem roupa, sem nada, coitado, pedindo esmola. Então vimos Jesus, querido, Jesus ia em festa com um monte de gente, tinha bolsa, o Judas roubava do caixa do ministério dele todo dia, nunca faltou, se tivesse qualquer dificuldade multiplicava. Amém? Agora ele abriu mão de tudo, da sua glória, amém, amados? E se fez homem, habitou-se em nós, fez humilde. Mas por que eu estou falando dessa estruturação? Vocês estão conseguindo fazer? Eu estou conseguindo fazer entender com vocês? Deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, o que você acha que a gente poderia fazer se tivesse disponível? Porque eu sei que tem no reino dos céus. A gente fica orando, chorando para trazer para a terra. Se a gente tivesse aqui nessa igreja recurso ilimitado, financeiro ilimitado, eu não precisasse administrar a igreja no sentido de algumas coisas e o recurso fosse ilimitado. Tipo, Fabinho, você pode gastar o que você quiser. Vamos pensar isso. Quem me conhece, quem nos conhece, que está aqui há anos, o que eu já teria aqui? É o Moisés, Raquel, o que eu já teria aqui, com certeza, na fazenda? Escola, sem sombra de dúvida. O que mais que já teria? O que vocês acham? Hospital, casa de recuperação, casa de recuperação de homem, casa de recuperação de mulher, escola missionária, escola de artes, até zoológico eu teria. É sério mesmo, sabe? Lembra que você sabe, né? Tem lá meus poucos pais, já teria bicho. Teria zoológico, teria lugar para tratar criança com animais, ajudar autismo e outras coisas. Teria todas essas coisas, você não tenha dúvida. E não fica achando, você teria essas coisas para você. Não tem como. Deixa eu explicar, nosso ministério é apostólico. Que não aconteça isso em nome de Jesus, que agora nós acabamos de mudar para a fazenda. Mas se um dia o meu pastor me liga e fala, você vai ser pastor em outra igreja, eu abraço vocês, faz um culto aqui de transição e vou embora. Não fica nada para mim, é do reino, fica para a cidade. Amém, amados? Então imagine o que a gente faria se todo mundo romper. Amém, amados? Imagine o que poderia ser feito. Eu estou falando de verdade isso mesmo. Se um dia alguém me viesse com algumas coisas, eu não tenho tudo no papel, mas o plano na minha cabeça, em 80% eu tenho do que eu faria, mas muito tranquilo. Muito tranquilo. Estou conseguindo me fazer entender? Deus quer que você rompa na área financeira também. Deus quer que você rompa na área financeira também. Rompe por você e rompe pelos seus filhos, em nome de Jesus. Ok? Vou passar. Próximo, vamos lá. Essa é bom demais. E enviou-me para proclamar libertação aos... Ótimo, vamos libertação aos cativos aqui. O que é ser cativo? É ser levado preso para algum lugar. O cativo não é a pessoa que se colocou numa situação, é uma pessoa que foi levada para algum lugar. Por quê, pastor? Quando você nasce nesse mundo, você já nasce cativo. Se você nascer num lar, se você nascer, dentro de um casamento, de um casal cristão, você já nasce teoricamente só com o pecado de Adão dentro de você, de um cativeiro da natureza pecaminosa. Amém, amados? Agora, se você nasce de uma relação que não foi dentro de uma relação abençoada, se você nasce de fruto de algumas outras coisas, tem diversas coisas que têm que ser quebradas na sua vida. Você já nasce em um cativeiro no mundo, sim ou não? Num sistema de crenças, de coisas que você acredita, de coisas que fazem com você, de consagrações que fizeram com você no reino espiritual que você nem sabia, nem se dava conta, nem tinha entendimento. É ou não é verdade? Diversas coisas que acontecem sobre a sua vida. No mundo, do sistema desse mundo, se você não está com a palavra de Deus, você já está cativo no mundo. O mundo jaz aonde? No maligno. É só a carne que manda, é só os desejos que mandam, a carne milita contra o espírito. No texto que eu li também falando de Saul, a carne é inimiga de Deus, cria inimizade contra Deus. Amém, amados? Por que você está falando dessas questões, pastor? Deixa eu explicar algo aqui para vocês, querido. Cativo é quando alguém me levou, eu nem soube que eu estava lá. Mais triste do que ser levado cativo, posso te contar o que é? Ser levado cativo é muito triste, porque você perde gente, né? Pegando as histórias bíblicas, você perde gente querida. Muitas das vezes o cativo é levado como escravo, amém, amados? E é terrível, muito terrível. A maioria das vezes ele é castrado, ou seja, não tem mais o poder de reprodução. Muitos dos cativos aconteceu isso, né? Não puderam ter filhos e dar sequência à sua vida. Agora, pior do que ser cativo, sabe o que é? Nascer no cativeiro. Nascer no cativeiro é pior. Por quê? Porque você não sabe o que é liberdade. Quando estão reconstruindo Jerusalém, uns sabiam o que era e choravam, e outros
se alegravam com aquilo que estava acontecendo. Deixa eu explicar um pouco isso. Vocês me permitem, em nome de Jesus? Pior do que ser levado cativo, que quando você foi levado cativo, pelo menos você lembra o que é liberdade. O triste é quando você já foi cativo, você já está cativo desde nascença. Sofrer um abuso de uma certa forma, se você tinha uma vida normal, é um trauma. Ter sido abusado sempre e depois descobrir que aquilo não era normal, é terrível. Porque você está dentro de um... Ok, deixa eu falar figurativamente aqui. Vamos falar em parábolas. Quem já viu um Discovery Channel, alguma coisa, um leão andando na floresta? Alguém já viu ou não? Um leão caçando, mordendo, bravo e outras coisas. E quem já teve aquela expectativa? Uau, o leão é um bicho imponente, é um bicho grandão, é umas patonas. Quem já teve isso, não? Já viu, tem 3 metros e pouco. Meu Deus, leão, leão, leão. Ok, aquele ser imponente, forte. Sim ou não, amados? Sim ou não? Sim. Quem já foi ver o leão no zoológico? Aí você vai achar que é um bichão, que é uma coisa, quando você olha, é um bicho magro assim, com a cara meio de triste, meio zaroio, meio de cansado. Você fica 2 horas lá esperando ele rugir e... Quando ele sai lá, esse é o efeito cativeiro. Esse é o efeito cativeiro. Vocês estão aqui comigo, amados? Estou conseguindo fazer entender? O cativeiro é uma das piores coisas que existem. Por quê? Porque você está num lugar e não é por vontade própria. O pior é quando você nem sabia que existia um lugar diferente. Eu quero falar uma coisa sobre o rompedor e quem está cativo. Vocês me permitem, em nome de Jesus? O rompedor, para quem está cativo, ele é assustador. Num geral, eu tenho que trazer aqui rápido para a gente poder elucidar. Posso falar isso bem rápido? Num geral, quando você vê um rompedor, você acha ele metido. Num geral. Porque ele, geralmente o rompedor é ousado, geralmente o rompedor determina as coisas, geralmente o rompedor não está parado por nada, e o rompedor te incomoda. Ele te incomoda. Porque aquilo era o que você queria viver, mas você não tem coragem de assumir as coisas para poder viver aquilo. Então aquilo lá te incomoda, te irrita, você fica confrontado com aquela situação. O exemplo é o seguinte, querido: quem já viu um passarinho numa gaiola? Quem já viu um passarinho numa gaiola? Quem já criou passarinho aqui? Vamos falar de cativeiro. Quem já criou passarinho em cativeiro? Levanta a mão. O que tem que fazer no inverno, Fábio, com um passarinho, por exemplo aqui? O que tem que fazer? Cobrir a gaiola? Por quê? Por causa do frio. Porque passarinho é um bicho que tem os ossos pneumáticos, isso eu lembro, não é verdade? Ele é oco, é fininho, ele não consegue guardar muita temperatura. Passarinho é um bicho feito para qual temperatura? Qual temperatura? Calor. Então se eu vou criar ele em cativeiro, deixa eu te contar o que tem que fazer. Tem épocas, estações inteiras que eu tenho que cobrir o bicho sempre. Que ele não vê a luz, que ele tem que ficar coberto, que ele tem que ficar aquecido, porque ele não se cobre sozinho. Aí estou com frio, vou pegar uma coberta, vou me cobrir. Quem já viu um passarinho solto? Quem já viu um passarinho solto? O passarinho solto não vive no frio. É o mesmo exemplo de quando a gente pega aqui. O rompedor é um passarinho solto. Sabe por quê? Porque o passarinho cativo, ele está assim, ó, alguém tem que cobrir a gaiola dele. Alguém tem que fazer as coisas para ele. Alguém tem que gerar um ambiente para ele, porque ele está cativo. Ele não faz nada sozinho. Alguém tem que gerar um ambiente para ele, para que ele possa sobreviver. Enquanto o passarinho solto está assim, esfriou, tchau, estou indo embora. Eu vivo na estação que eu quero, e não os outros determinam a estação para mim, nem ninguém tem que ficar fazendo as coisas para mim. Quem está me entendendo aqui? O cativo depende que os outros façam as coisas, depende que as coisas aconteçam, depende... Não, o livre voa, meu querido. Tá frio aqui no Brasil, chegou o inverno, tchau, estou indo lá para cima. Lá nos Estados Unidos está calor agora. Estou conseguindo fazer entender? Jesus veio para libertar os cativos. Você não vai mais ficar sujeito a andar limitado. Você não vai mais ficar mais sujeito a alguém te cobrir, as coisas acontecer, a você não ver a luz, a não viver o que você deveria viver. Eu estou conseguindo fazer entender? Só que o passarinho cativo, ele nem sabe o que é liberdade. Um passarinho que teve as asas cortadas e nunca cortou e voou migratoriamente, ele nem sabe muito para onde ele sai. O primeiro predador, do jeito que ele sai, o predador já come ele. Jesus veio para quebrar todas essas coisas no nome de Jesus, para libertar o cativo. A Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Então por que tem gente querendo viver presa ainda? Por vontade própria. Nem tem gaiola aí ao seu redor. Não tem mais.
Deixa eu te contar uma novidade, boas novas, Evangelho, não tem nada mais que possa te prender, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Estação de rompimento para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amados? Deixa eu avançar, consegui me fazer entender? Sim ou não? Não caia nas prisões que a tua família te colocou, não caia nas prisões que o mundo te colocou, não caia nas prisões que os políticos falaram que você é o que você é. Seja livre, onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Ninguém me prende, nada determina a minha vida aqui, nada nessa terra determina a minha vida. Qual é a palavra de Deus que eu tenho sobre a minha vida? É sobre ela que eu vou andar, é sobre ela que eu vou viver. E enviou-me para, leia lá comigo, enviou-me para. O que ele enviou para fazer o quê? Proclamar. Posso contar bem rápido essa história, que isso é interessante? Posso? Vou ali. E o Espírito... Ok, para entender. E entrando na sinagoga, lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E então fechou o livro, e todos fitando o olho sobre eles, sentou-se e disse: hoje se cumpre esta palavra das Escrituras. Quando um judeu se senta é para explicar algo importante. E sentou-se Jesus e ensinava no barco. E sentou-se Jesus sobre o Monte das Oliveiras e ensinava. Ele foi e ele deu uma declaração, um decreto: não tem mais cativeiro aqui. Hoje, vou sentar para vocês entenderem, hoje se cumpre essa profecia. Jesus é o rompedor. Eles pegam Jesus e falam: ah é? Está querendo fazer a coisa, romper com o sistema religioso, está querendo se achar, está querendo achar, porque é assim quando a gente vê um rompedor. Aí mobilizam todo mundo, levam ele para um penhasco. E querem fazer o que com ele? O que querem fazer com ele? Acabou minha bateria aqui? Não, som. Tá bom. Eu prego sem, não tem problema, só preciso do microfone. Som. Tá ligado esse, Hiller? Som. Som. Pois tá? Som. Som. Alguém dos diáconos, coloca uma pilha aqui pra mim, ó, por favor, para ajudar. Ou não era pilha? Normal, amados, tem que ter ataque, nós sozinhos. Eu só não vou fazer na voz porque tá gravando, tá? O maior o ataque, mais a gente luta. Isso aí. Você é o rompedor. Dá uma olhada, Evandro. Som. Esse tá ligado, Hillary? Som. Ó, o meu tá acusando alguma coisa aqui assim, tá o P piscando. Som. Não precisa glorificar Deus com os erros não, tá, gente? Som. Liberar esse Hillary. Da Laís. Som. Caiu alguma coisa aí? Nem o da Laís tá indo? Pois é. Som. Só nos PA só, Hillary, libera. Não? Som. Nada? No fone tá vindo. Tá chegando aí então? Som. Então tá bom, não tem problema. Eu vou sair. Se tá chegando a gravação, segue o baile. Tá chegando a gravação? Não, faço na voz. Eu fiz teatro, eu falo pra 400 pessoas na voz. Eu sei impostar. Sim, eu falo o meu. O meu tá saindo, Alan? Então ótimo. Então, depois a gente vê o que é. Se o meu tá saindo, tá ótimo. Vamos lá. Seguimos. Pegam Jesus e levam para onde? Penhasco. O que eles querem fazer com Jesus? Matar Jesus. O que eles querem fazer com Jesus? Matar Jesus. Sabe o que a Bíblia fala? Eu já falei sobre o penhasco com vocês, amados. Quando Saul foi colocado no penhasco, o que ele fez? Correu para os buracos, correu para as covas, se escondeu. Quando Jonatas foi colocado diante do penhasco, o que ele fez? Subiu. Jesus fala assim: ninguém me joga para baixo, eu sou rompedor. Ele some do meio da multidão e vai embora. Quem pode dizer amém? Rompedor não fica parado, rompedor só sobe.
Rompedor só sobe, é o que acontece com Jesus. Ele proclamou, ele deu um decreto, eis que é chegado o reino dos céus, eu levo cativo o cativeiro. Todas as vezes que ele chegava em um lugar e tinha um endemoniado, sabe o que acontecia com os demônios? Eles vinham correndo para Jesus e falavam, o que você vai fazer comigo? Para onde você vai me mandar? O que você está vindo me atormentar? Nós não vamos ficar passíveis a nada dessas coisas em nome de Jesus. Amém, amados? Jesus está proclamando algo, está declarando algo. Tome posse, não vai lhe ver cativo mais. Não importa o histórico que era da sua família, não importa as coisas que falaram para você. Sai desse cativeiro logo em nome de Jesus. Nem tem nada aí. Quebra os grilhões, amarras e sai andando. Sai voando em nome de Jesus. Bora, vamos seguir. Próximo. Passa lá, por favor. Lucas 4, 17, 19, é o mesmo texto. Ok, essa é boa também, hein? Estão aqui comigo? Quem vai romper em nome de Jesus? Então tá. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Restauração de vista aos cegos. Posso explicar isso aqui? Um monte de gente dá desculpa da sua condição física ou das suas limitações físicas para não fazer as coisas para Deus. Sou muito jovem, sou muito baixo, não sou bonito, não nasci em tal lugar, não sou igual ao outro, não sou não sei o que, não sou não sei o que. E tudo quer inventar uma desculpa para não romper. Jesus disse que ele veio para restaurar a vista aos cegos. Ele está falando de coisas físicas em que sentido? Tem outros componentes, mas deixa eu trazer o que eu quero para essa pregação nesse sentido, dessa revelação. Olha aqui, ó, não são as suas limitações físicas que vão te impedir de romper. Não pode ser, não foi com Moisés, sou gago, não falo, não sou eu que dei língua para os homens. Não use suas limitações físicas como desculpa para não viver as coisas que Deus tem para você. Não use, irmãos, rompa. Rompa. Eu estou falando sério nisso daí. Tenha na sua cabeça que se Deus colocou, durante esse período ali de pandemia, eu fiz umas lives com o Alexander Russo, que é um amado. Alexander, um beijo, eu te amo. É um amado nosso adorador, que ele é corredor dos 400 metros, foi campeão brasileiro dos 400 metros, e ele conta um testemunho. Posso contar para vocês? Que ele conta na live. Não vou terceirizar o testemunho, que eu falo o meu também. Ele tem 1,70 m, queridos, é quase impossível ele ser campeão ou correr aquela prova, ok, amados? É fora do normal. Nas Olimpíadas, ele levou o Brasil para a final do 4x100 olímpico, se eu não me engano foi a primeira vez que a equipe brasileira foi, e ele fez a corrida mais rápida do que todo mundo que era alto, grande, mais bem treinado. Ele começou a treinar com 18 anos. E se eu não me engano, em menos de 4 anos, ele já estava dentro de uma Olimpíada. De uma final de Olimpíada de atletismo. Estou conseguindo me fazer entender? Não fique dando desculpa das suas limitações. Deus é Deus sobre todas as coisas. Tem uma palavra, as coisas vão acontecer. Amém, amados? Eu brinco, eu falo, né, pastora? Eu sempre tive essa altura. Talvez já tenha sido 1 centímetro mais alto ou 2. Uns 20 anos atrás, quando eu era mais novo. Né? Mas por que você está dizendo? Eu trabalhei com vôlei, irmãos. Eu nunca deixei minha limitação física, minha falta de capacidade técnica ou qualquer outra coisa atrapalhar no plano que Deus tinha para a minha vida. Amém, amados? Olha para quem está do seu lado e fala, para de dar desculpa. Um parênteses do restaurar vida aos cegos. Ótimo, glória a Deus. Voltamos. Posso falar só uma coisa sobre restaurar a vista aos cegos, amados? Posso ou não? Qual que é a palavra ali? O que dos cegos? O que é dos cegos? O que é dos cegos? Restaurar a vista aos cegos. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Vocês me permitem, em nome de Jesus? Quando Jesus está falando isso, eu creio no Espírito nisso, em quê, pastor? Ele não está falando em visão apenas nesse sentido. Ele não está falando em arrumar a visão ou curar a visão. Ele está falando em o quê? Deixa eu fazer uma pergunta. Se vocês trabalham... Alguém gosta de carro velho aqui? Carro antigo assim?
Velho não, né? Antigo. Eu gosto de carro antigo. Carro antigo, qual que é o esquema? Para ele manter uma placa preta ou ele ser um carro de colecionador, quando eu vou trocar as peças dele, que tipo de peça que eu tenho que colocar? Qual? Porque se eu não estiver fazendo com uma peça original, eu não estou restaurando. Se eu tenho uma obra de arte, uma peça, alguém coloca uma coisa, ela coloca uma pinta com tinta guache, aquela pintura, ela voltou ao original, não? Ela perde o valor ao invés de ganhar valor. Quando Deus está falando assim, Jesus está falando restaurar a vida aos cegos, para a nossa pregação, para esse tempo de rompedor, quem está aqui comigo? Deixa eu te contar, ao invés de você ficar com aquilo que você está acostumado, com o que você está vendo, com o que você vive agora, com as suas limitações, ele está falando, restauro o plano original. Eis que antes de se formar no ventre da tua mãe, já te vi substância ainda informe, te separei, te ungi como profeta para as nações. É restaurar. Estou conseguindo fazer entender? As coisas que você viveu, é igual Moisés, mas eu fugi do Egito, mas eu dei ruim, mas eu não sei falar. Não, eu estou restaurando todas as coisas. Desde sempre você foi eleito para ser o libertador. O que Jesus te escolheu para ser, que você está querendo dar uma desculpa toda hora e não vai romper em nome de Jesus? Por favor, me ajuda, você está na minha geração. Vamos mudar essa cidade, vamos agitar esse lugar. Vocês estão aqui comigo, amados? E às vezes é com uma pregação assim, amados, com uma pregação assim, Jesus espantou todas as multidões, ficou só os discípulos. E aí eles falam, e vocês não vão embora também não? Não vamos embora, porque só tu tens as palavras de vida eterna. E esses mesmos agitadores, num grupinho pequeno, tomam uma cidade, onde chegavam e falam, quem são esses aí agitadores? É nós mesmo. Rompedor. Sem internet, sem divulgação. Vocês estão aqui comigo, amados? Mas no poder do Espírito Santo. Estou acabando a pregação agora, até por causa do tempo. Vamos lá. Passa, desculpa. Restauração de... Não, voltam. Isso, ótimo. Fala de alma agora. Para pôr em liberdade os oprimidos. Deixa eu explicar algo bem rápido aqui nesse sentido, porque eu tenho que falar de alma agora, tá? A sua alma reflete o campo espiritual. Quando você gera um ambiente espiritual, que envolve músicas, declarações, sons, sinais, coisas, você interage o mundo físico, apresentando um portal, abrindo possibilidades para o mundo espiritual, a primeira coisa que sente é a sua alma. Sim ou não? Ué, talvez é a primeira vez que você entrou aqui, talvez não porque me falaram que não tem ninguém que entrou aqui pela primeira vez, mas talvez a primeira vez que você entrou aqui, quando estava adorando, você falou, cara, que clima gostoso, que atmosfera, que energia boa. E a sua alma se alegrou, sentiu algo positivo. Trazendo para o linguajar assim mais esotérico. Faz sentido o que eu estou falando ou não? A mesma forma quando você vai num ambiente opresso, um ambiente de trevas, de morte, de consagração, de coisas que não são de Deus. Quem já percebeu? E você chega em um determinado ambiente, você fala, cara, que sensação ruim esse troço aqui. É só assistir um filme de terror, coisa que tem demônio, que chama demônio, você já começa a sentir essas coisas aí. Quem está me entendendo aqui? Jesus veio para pôr em liberdade os oprimidos, porque no campo espiritual tem coisas que te afligem, tem coisas que te oprimem, tem coisas que te atrapalham, e quando você percebe assim, é igual quando você está envolvido numa briga, vem 3 contra você, você começa a ir para trás, preparando por onde você vai fugir, de repente chega 10 dos teus amigos, daí você já sai machão, andando, querendo dar tapa na cara de alguém. Já viu isso ou não? Você não precisa viver opresso mais. Você não precisa viver opresso mais. Talvez, amados, para vocês certas coisas assim, só dá uma baixadinha, Ana, faz favor. Só, talvez para vocês isso não tenha importância. Eu falo sempre de coisas que são importantes para a minha vida. Ontem estava 11 e pouco para a gente dormir, né, pastora? Meus filhos no fervo, não querendo dormir. Primeiro dia que a gente, né, trouxe quase todas as coisas para morar lá, para mudar aqui para casa. Eles não agitam. Eu fui fazer a palavra, terminar a palavra, né? A palavra já estava no meu coração há tempo, mas só fui digitar ela. Aí eu fui para o quarto lá e acendi a luz do banheiro. Quando eu acendi a luz do banheiro, meu filho levantou, foi lá, desligou a luz do banheiro, né? E voltou, pai, não me deixe dormir com essa luz acesa. Eu já estava meio bravo, piazinho, eu não te deixo dormir, você que já tinha que estar dormindo, rapaz. Mas qual que é a questão? Ele apaga a luz no blackout, irmãos. No blackout, tipo assim, que eu não consigo enxergar
Nada. O de 5 e o de 2. E os dois não agitam nessas coisas. Por que você está falando isso, pastor? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Porque para quem já foi opresso, sabe a vantagem de viver livre. E eu conto isso porque eu não dormia, eu tinha terror noturno. A percepção que eu tenho do mundo espiritual eu sempre tive. Só que eu não sabia discernir as coisas. Então eu vivia sujeito às trevas e não à luz. Então eu sentia mais bicho, coisa, demônio. Amém, amados? Como hoje eu tenho consciência de quem está ao meu redor e quem está ao derredor. É mais natural para o meu ambiente. Mas por que eu estou falando isso? Qual que é a minha alegria? A minha alegria é poder olhar para o meu filho. Vocês estão aqui comigo, amados? E porque com 14 anos Jesus entrou na minha vida e eu rompi, porque isso vinha de geração em geração. Minha mãe era medrosa de um monte de coisa, tinha medo, veio do sítio, um monte de coisa. Amém, amados? Na casa dos meus pais, eles ainda gostam de luz acesa para dormir, fica preocupado com qualquer coisa que pode acontecer e etc. Meus filhos não têm isso, irmãos. Porque eu rompi, eu e a minha esposa, obviamente, dentro de outras coisas da família, mas eu falo dessa coisa particular do que eu vejo nos meus filhos. Para mim é uma alegria ver alguém que não é mais opresso. Eu estou conseguindo fazer entender de verdade? Eu olho assim e falo, cara, é muito legal. Porque é tão triste viver oprimido, viver com a alma aflita por coisas que nem existem, ou que só existe dentro da minha cabeça, ou que existe no campo espiritual, mas que na verdade não tem efeito nenhum para me tocar. Pastor, teus filhos nunca tiveram medo de outras coisas, não tiveram ataque a outras coisas? Poucas vezes, né, pastora? Mas a gente foi lá e orou, alguns períodos Isaac falava, pai, ora aí para mandar os anjos embora, para mandar os demônios embora. Levantava, orava, declarava, acampa um monte de anjo aqui, já dava as descrições do anjo já para ele. Eu já ficava feliz, beleza, posso ir dormir. Eu sempre tive um desejo, amados, no meu coração. Sempre gostei de água, gosto de água até hoje, gosto de natação. Uma das coisas que alega o meu coração. Posso falar isso ou não? Eu já contei isso. Meus 2 filhos fizeram natação. Meus pais não puderam pagar, nem existia muita escola de natação na minha época, mas era um sonho assim de coisas que eu tinha com os meus filhos. Eu levava meu filho para natação diversas vezes, não é uma nem duas. Eu me pegava olhando de lá de cima do vidro assim e chorando, vendo meu filho nadar. Rompe, irmão. E você vai ver as suas gerações andando diferente. Vocês estão aqui comigo, amados? Já vou explicar um pouco disso. Posso avançar? Consegui me fazer entender? Vamos lá, último. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Posso contar isso aqui para vocês? Eu já ministrei isso muitos anos atrás. E apregoar o ano aceitável do Senhor significa jubileu. Jubileu diz respeito a um ano na história de Israel que acontece a cada 50 anos, onde tudo que foi perdido da minha família é restaurado. Não importa o que perder em qualquer parte da história, tem que voltar aquele bem para a minha vida. Onde se eu cometi algum crime, tinha que ficar numa cidade de refúgio escondido, porque eu matei alguém, porque eu fiz algo terrível, chegava o ano de jubileu, o ano aceitável do Senhor, eu podia voltar para o convívio da minha família, não importa se fazia 20, 30, 49 anos, eu era perdoado, ninguém podia fazer mais nada, eu podia voltar. Se eu era escravo, eu me tornei escravo porque eu fiz mal de vida, ou porque eu não botei, ou que eu fiz qualquer coisa, eu era liberto. Eu e a minha família. Vocês estão aqui, amados? Jesus veio para romper com todas as cadeias. Jesus veio para quebrar todos os grilhões. Vocês estão aqui comigo, amados? Quando você pega o povo de Israel, ele começou com quem? Qualquer judeu vai falar que ele é filho de quem? Oi, Isaac. Te amo, cara. Oi, Jojo. Oi, gente bonita. Quero contar uma coisa para vocês aqui. Posso? Pode passar o último lá, vai. Vamos fechar o culto aqui que eu quero orar. Rompimento começa com algo espiritual. Rompimento começa com algo espiritual. Rompimento começa com algo espiritual. Vem de uma unção, de algo de Deus. Amém, amados? Algo que me transforma. No que eu não era, eu não sou mais. Eu sou diferente. Eu tenho que crer numa palavra, eu tenho que falar, ok. A Bíblia fala uma característica particular de Jesus. Só que rompimento exige subir. Rompimento exige não se conformar. Rompimento exige lutar as guerras que você tem que lutar. Lutar as guerras que você tem que lutar. Amém, amados? Fazer aquilo que tem que ser feito, no tempo que tem que ser feito, não parar. A nação de Israel tem como pai a Abraão. Faz sentido ou não? Nós temos como pai a Abraão, eles falam, tem na Bíblia, está escrito também. Porque Abraão foi o homem que começou a nação de Israel pela fé. Largou sua terra, sua parentela, ok. Por que você está falando isso, pastor?
existe algo na promessa de Abraão que é muito importante para todos nós. Porque Abraão foi um rompedor, o povo de Israel é rompedor até hoje. A nação de Israel, querido, você pode dissipar ela, dispersar ela, perseguir ela. Ela vai se juntar dentro de algum lugar de uma outra nação para a qual ela foi dispersa. Logo vai passar uma geração, no máximo 2, eles já são todos comerciantes daquele lugar, todas as influências daquele lugar. Daqui a pouco eles dominam aquele lugar. Aí vem o espírito do anticristo que quer matar e extirpar ela da terra. Eles dispersam para outro lugar, vão para outro lugar, até que hoje eles têm uma nação que tem 72 anos de idade, chama Israel, e é hoje uma das nações mais poderosas da terra, tem um monte de nação em guerra contra ela. E ela está lá com um povo com algumas milhares de pessoas. Eu estou conseguindo me fazer entender? E tem não sei quantos Nobéis, não sei quantas invenções, tem não sei quantas coisas. Sabe por quê? Só porque tem uma aliança de sangue com um homem, um vínculo de carne. Lembra, né? Quando eu preguei vínculo, com um homem nessa terra. Você está conseguindo me fazer entender? A Bíblia fala que nós temos as mesmas bênçãos de Abraão e outras mais. Por que nós estamos parados, mas não estaremos mais em nome de Jesus? Amém, amados? Eu sei que eu não tenho expectativa que todo mundo vai entender tudo que eu estou pregando. Por quê, pastor? Eu sei que tem joio, tem trigo, tem solo pedregoso, tem solo que está à beira, tem semente que vai cair à beira do caminho, mas alguma vai achar um solo fértil e alguma vai multiplicar 30, 60 e a 100 por 1. Olha para quem está do seu lado e fala, eu vou estar nesse percentual. Olha para as outras pessoas e fala, esse outro percentual deve estar lá na internet. Assistindo. Ou não, em nome de Jesus, que tem a gente na internet seja tocado pela palavra. A Bíblia diz, o autor de Hebreus, ele fala uma coisa sobre Jesus. Tudo diz respeito à unção. Tudo diz respeito à unção. Ó, uma das unções mais poderosas de Jesus. Amaste a justiça e odiaste. Por isso, o teu Deus te ungiu como a nenhum dos seus companheiros. Lembra quando eu contei como eu me alegro de ver meus filhos não tendo medo de escuro? Rompi. Lembra quando eu contei como eu me alegro de ver só meus filhos fazendo natação? Que talvez para algumas pessoas aqui é a coisa mais normal do mundo, né? Até para outras gerações que nasceram, mas para quem é da minha época é algo muito... não era normal, amém, amados? Hoje tem 200 escolas de natação, aqui na fazenda tem 2, se eu voltasse 20 anos atrás, acho que não tinha nenhuma, não é? Eu estou conseguindo fazer entender? Olhar, só de ver que, porque algo eu fiz, meus filhos já vivem diferente, e a partir da próxima geração vai ser diferente? Vai ser diferente? O rompimento gera isso, gera alegria, por mais que tenha trabalho, por mais que tenha esforço, por mais que tenha dedicação, gera alegria. Agora deixa eu terminar com isso, vamos colocar de pé, para a gente ter a impressão que eu estou acabando o culto. Eu estou mesmo acabando o culto por causa do tempo do outro culto. Posso compartilhar algo aqui com vocês? Quero ser rápido aqui no nome de Jesus, vocês me permitem? Quando Deus fala para Abraão, seu nome vai ficar conhecido, ser abençoado, todas as coisas da terra e etc. Amém, amados? Vocês estão aqui comigo, amados? Quando ele fala todas essas coisas, ele fala assim, Abraão, então falei, sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei, seu povo será como nações, multiplicarei, frutificar, multiplicar e encher. Estão comigo aqui, amados? Mas daí ele fala um detalhe para o rompedor que é extremamente importante para todos nós. Vocês estão comigo? Ele fala assim, e em ti serão benditas todas as nações da terra, e algumas traduções, todas as famílias da terra. Vocês estão aqui comigo? Pastor, por que eu tenho que romper? Porque quando eu rompo, eu abro o caminho para quem vem atrás. Quando eu rompo, eu vou carpir um trecho que a minha outra geração vai passar diferente. Se eu não rompo, eu seguro a bênção, eu posso reter a bênção para toda uma geração que está vindo atrás de mim. Quem está me entendendo? Por isso, irmãos, se você é um líder da igreja, você não pode ficar no mesmo lugar, você tem que romper. Se você é um pai, se você é uma mãe, você não pode se conformar com esse mundo e querer viver a vida do mesmo jeito. Você tem que querer avançar, porque se você romper, tem a possibilidade dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos viverem a partir de onde você está. Eu estou conseguindo me fazer entender, amados? Rompe, irmão. Rompe, irmão. E em ti. Através da postura de uma pessoa, não é por mim, pelas coisas que eu fiz. Eu falei, e em ti,
todo mundo que tem uma aliança contigo, porque como você ultrapassou uma barreira, a partir de agora, e você tem a minha bênção, a partir de agora, todos que vierem depois de você vão ser abençoados. Hoje, para uma maioria é normal vir nessa igreja, na frente do terminal é um prédio bonito e é outra coisa, mas deixa eu contar uma coisa para vocês, nós tivemos que juntar um monte de gente lá no outro templo, chorar, orar, rodopiar, entrar em jejum. Vocês estão aqui comigo, amados? Quando eu parei na frente desse lugar, eu me lembro de assinar o contrato, eu olhei para esse lugar e eu falei assim, o cara me falou o valor, eu falei assim, o valor daqui é quase o dobro do que a gente arrecada, eu vou ter que mudar para um lugar, vocês estão aqui comigo, amados? Eu vou ter que mudar para um lugar onde o recurso que eu tenho agora, eu já não tenho para pagar o primeiro aluguel. E não é aluguel, luz, água, todas as coisas que vão ter, é só entrar no lugar. Alguém tem que romper. Mas quando alguém rompe, aí os outros têm o benefício. Onde você quer ficar na sua vida? Agora eu não estou falando, Jesus já fez tudo. Está consumado. O rompimento que a gente teve com Deus lá em Adão, tirou de nós a autoridade. O rompimento que Jesus teve com o mundo, devolveu para a igreja a autoridade. Só que é você que tem que avançar, é você que tem que andar. Esses dias meu filho foi mordido por um cachorro. Eu falei para ele, você está livre lá pelo nosso cachorro que a gente pegou, você está livre, você pode mandar o cachorro embora, você pode ficar, você pode fazer o que você quiser. Ele falou, não, eu não quero mandar o cachorro embora hoje, quero ficar. No outro dia, eu achei que ele ia ficar com medo de cachorro e algumas coisas, amém, amados? Ele está receioso, mas não tem medo. Ele falou, pai, segura o cachorro que eu vou passar a mão nele. Vocês estão aqui comigo, amados? No meu coração me deu alegria. Por quê? Porque ele está vencendo os medos dele. Não teria graça nenhuma se ele só ficasse com o cachorro. Quem está me entendendo aqui? Só que às vezes tem gente em cativeiro, tem gente presa, tem gente que não rompe, tem gente em um monte de situação assim, e Jesus já te deu a possibilidade. Pode ir que eu seguro a boca do cachorro, pode colocar a mão aí. Você que vai prender ele, é nós que vamos desfazer as obras do diabo. Jesus falava, o meu trabalho é desfazer as obras do diabo. Dele fala para a igreja, obras maiores farão. Se tem principado, potestade, dominador agindo aqui nas famílias, cabe a nós como igreja dizer, chega. Se tem algo acontecendo na sua vida, na sua família, onde você tem vínculo, onde você tem ilegalidade, cabe a você levantar a sua mão e falar, acabou na minha geração, a partir de mim não tem mais, meus filhos não vão viver isso, não vão ter que passar isso. Não vão ter. Vamos orar? Quero fazer 2 orações. Uma primeira muito rápida. Se entrou aqui pela primeira vez ou não é, ou nunca entregou sua vida para Jesus, eu quero te convidar a estar fazendo isso. Às vezes você está dentro da igreja, é jovem aqui, nunca fez essa oração de coração, é importante que você faça. Diga assim, Senhor Jesus, eu quero, nesse momento, me entregar completamente a Ti. Eu te declaro como meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua boa, agradável e perfeita vontade, no nome de Jesus. E quem concorda diz? Glórias a Deus. Está aqui pela primeira vez, tem uma sala do Boas-Vindas aqui ao lado. Se você está me acompanhando pela internet, procure uma igreja próxima da sua casa, procure uma igreja Bola de Neve aí no site www.boladeneve.com, ou se o Senhor te mostrou uma igreja, um local aí próximo da sua casa, fácil você congregar, vá para esse lugar em nome de Jesus. Deixa eu orar com vocês. Pai, abençoe essas vidas, quem fez essa oração pela primeira vez.